hoje eu quero ser um pouco técnico, no bom sentido da palavra, trazer muitos detalhes do ministério, porque eu sei que tem muitos pastores, líderes, pessoas que querem entender melhor como funciona, como fazer a sua igreja crescer cada vez mais, crescer em qualidade, crescer em quantidade e crescer para a glória do Senhor Jesus. Então eu vou estar falando sobre três palavras: processo, perseverança e paixão. Tá? Então, por favor, diga comigo em voz alta: processo, perseverança, paixão. São 3 P's, é bem fácil lembrar, né? PPP. Vamos lá. Primeira palavra, processo. O Michael E. Gerber, o guru de administração e autor do famoso livro O Mito do Empreendedor, ele disse o seguinte: para pessoas comuns fazerem coisas extraordinárias, um sistema, um modo de fazer as coisas é absolutamente essencial. Então, gente, deixa eu falar uma coisa. Você, pastor, você líder de célula, você líder de ministério, muitas vezes você quer ser usado por Deus para ajudar as suas ovelhas, os seus membros, fazerem coisas extraordinárias. Mas olha só, para pessoas comuns fazerem coisas extraordinárias, é importante você ter um sistema, você ter um processo, um modo de fazer as coisas. Isso é essencial. Muitas igrejas não têm um processo bem definido, então as pessoas ficam meio perdidas e não sabem qual é aquele processo. Você precisa ter para o seu bem um processo. Você, líder de célula, é importante você saber o que o seu pastor fala para você, qual é o processo dentro da célula, como que ela cresce, como que ela multiplica, como que funciona, como preparar outros discipuladores, como preparar outros líderes de célula. Tem que ter um processo. É importante esse processo. Olha, o Steve Murrell, autor do livro Wiki Church, e que livro, viu? Se você não leu esse livro, leia esse livro, viu? Pastor e líder, você que é apaixonado por Jesus, você que é um membro de igreja, mas apaixonado para ver a igreja crescer, leia o livro Wiki Church. O Steve Murrell, ele pastoreou muitos anos, ainda supervisiona uma das enormes igrejas do planeta Terra, lá nas Filipinas, uma igreja, pelo que eu entendo, já tem bem mais do que 100 mil pessoas. É uma igreja fenomenal. Mas ele ensina alguns segredos muito preciosos. Uma das coisas que o Steve Murrell disse, olha o que ele diz: eu vejo evidências disso todos os dias nas Filipinas. Um dos princípios que baseiam nossa estratégia de discipulado é que todo crente pode e deve fazer discípulos. E nós construímos um sistema, diga sistema. Outra forma de falar isso é processo, diga processo. Nós construímos um processo, um modo de fazer as coisas para que isso aconteça. Como equipe de liderança, concentramos a maior parte de nossa atenção na elaboração, monitoramento e manutenção de um processo simples que equipe e empodere até o mais jovem dos cristãos a fazer novos discípulos. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, eu sei que tem muitos pastores de poderosas igrejas. Agora mesmo estava abraçando o pastor Marcos e a sua querida esposa da igreja lá de Garanhuns, né? E tem muitos pastores de poderosas igrejas, das mais diversas aqui. E eu não diria que é para você copiar tudo que a Past Church faz, até porque muitas coisas talvez você já faz até melhor do que nós, e nós queremos aprender com você. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros, para crescermos uns com os outros, tá certo? Mas no que a gente puder passar para você e inspirar você, a gente fica feliz também. Então, dentro da visão do MDA, a pessoa tem uma
uma flexibilidade tremenda. Não tem que fazer tudo clone. Deus não é fã de clone. Então, você pode, dentro da visão do MDA, temos igrejas bem diferentes, mas que operam dentro da visão do MDA de uma forma muito poderosa, mas o processo de cada uma dessas igrejas é um pouco diferente. Se você vê o processo da Paz Church, que eu vou mostrar para vocês, é de um jeito. Se você vê o processo da igreja lá, Batista Atitude, que talvez é a maior igreja do Rio de Janeiro, que é também uma igreja na visão do MDA, inclusive a igreja da esposa do presidente Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, é uma igreja na visão do MDA. A líder da célula da Michele Bolsonaro, hoje, porque eles moram em São Paulo, hoje é líder de célula na nossa igreja em São Paulo. O processo deles é um pouco diferente. Se você vê a igreja do pastor Luciano Subirá, uma igreja muito grande, Comunidade Alcance, também é uma igreja na visão do MDA, mas o processo é um pouco diferente. Então existe essa flexibilidade, existe essa liberdade para cada pastor orar, buscar, cada equipe pastoral juntos orarem, buscarem e descobrirem qual é o processo que Deus tem para a sua igreja. Eu quero mostrar para vocês aqui o processo de discipulado das Paz Church, da Paz. Então, é o que nós chamamos a trajetória do membro da Paz Church. São 10 passos nessa trajetória do membro. A primeira coisa que nós queremos ver é aquela pessoa congregando no culto de celebração. E ela realmente entregando a vida para Jesus. Agora, às vezes ela vem até para a célula primeiro, especialmente no norte e no nordeste, por isso que é mais fácil muitas vezes até levá-la para a célula antes de levar para o culto de celebração. Em São Paulo, normalmente é o contrário, é mais fácil levá-la para o culto de celebração para depois levá-la para a célula, que nós chamamos Life Group lá. Então, mas o que nós queremos ver é a pessoa congregando no culto e ela realmente ter uma experiência de conversão, onde ela realmente é nascida de novo. Muito bem. Depois, no nosso caso, ela se torna um membro da Paz Church através do que nós chamamos o Café com o Pastor. Café com o Pastor é uma delícia. Quase todo sábado à noite eu estou tendo Café com o Pastor hoje em dia, porque são tantos membros novos. E o Café com o Pastor é um café colonial, enorme, é tipo uma refeição maravilhosa que a igreja oferece de graça, 0800, porém, a pessoa tem que fazer inscrição antes, porque são pessoas que estão se tornando membros da Paz Church, pessoas que já converteram e elas já estão se tornando membros da Paz Church. E aí nós vamos passar a visão da igreja, a história da igreja, é muito, muito lindo. Muito bem, depois nós temos o que nós chamamos a Estação DNA. Estação DNA são só duas reuniões muito poderosas, onde é compartilhado os 10 valores da Paz Church, onde é compartilhado também a visão da Paz Church e a missão da Paz Church. Então, os 10 valores, a missão e a visão da Paz Church. Depois nós temos, nós amamos fazer o seguinte, fazer tudo para ajudar a pessoa a servir em um ministério. Servir em um ministério. E eu realmente tinha esquecido o que eu ia fazer aqui, pastor Sandro. Eu ia colocar 5 cadeiras aqui. Dá para alguém me colocar 5 cadeiras rapidinho aqui? Me perdoe, foi falha minha. Fiquei tão empolgado lá falando com o pastor Mário Ruiboto. Então, uau, calça jeans muito legal. Barba muito legal. Tênis muito legal. Camisa muito legal. Sorriso muito legal. Muito bem, então, veja bem. Obrigado, queridos, vocês foram rápidos e eficientes. Então, a primeira cadeira é isso. A pessoa, as 5 cadeiras é uma forma da gente mostrar o processo de uma forma simples. A primeira cadeira é a cadeira
do convidado, a gente não chama do visitante. Nós não chamamos de visitante. Se você falar quantos visitantes tem aqui, levanta a mão, fica em pé, qualquer coisa assim, a pessoa vai se ver como visitante. Nós não chamamos aquela pessoa como visitante, porque se ela se vê como visitante, ela só está visitando. Então nós já falamos, não, ela já está aqui nos honrando com a presença pela primeira, segunda, terceira vez, enfim, ela já está aqui, porque se tiver primeira, segunda, terceira vez, vai ter quarta, quinta, sexta, né? Nunca mais vai parar de vir. Então, nós chamamos a primeira cadeira, a cadeira do convidado, né? Do convidado, muito bem. Aí, nosso desejo é levar a pessoa para a segunda cadeira, que é a cadeira do seguidor de Jesus, de entregar a sua vida para Jesus. Então, aqui ela é convidada para os cultos, para as células, mas agora ela entregou a sua vida para Jesus. A próxima cadeira, ela se torna um membro da Paz Church no Café com Pastor. No Café com Pastor. E qual é a próxima cadeira? Ela servir em algum ministério. Servir em algum ministério. Por quê? Aí eu vou voltar para essa cadeira aqui daqui um pouco, tá? Mas aí tem a quinta cadeira, que é se tornar um discipulador. De se tornar um discipulador. Agora está cuidando de vidas. Então, nós da Paz Church, na minha opinião, nós errávamos antes, porque da terceira cadeira, muitos iam direto para a quinta cadeira. Muitos eram recém-convertidos, recém-membros da Paz Church, e nós logo confiávamos vidas preciosas para elas discipularem e cuidarem de outras vidas. E nós logo entendemos que isso não era saudável, porque aquela pessoa, ela tem que amadurecer mais antes dela estar cuidando de uma vida. Ganhar pessoas para Jesus, todo mundo pode e deve ganhar pessoas para Jesus, mas discipular alguém, cuidar de alguém, essa pessoa tem que ser qualificada, ela tem que também primeiramente ser discipulada, ela primeiramente tem que ser bem cuidada, só que tem um problema, quando ela chega aqui, ela está tão cheia de Jesus, ela quer trabalhar para Jesus, ela quer trabalhar tanto para Jesus. E aí o que a gente fazia antes na Igreja da Paz? Olha o nosso erro. Quer trabalhar para Jesus? Então vamos discipular pessoas, vamos liderar células. E ela não estava pronta para isso. Então ela tinha imaturidade, aí às vezes era uma pessoa imatura, tentando cuidar de pessoas doentes espirituais. Uma pessoa doente cuidando de outra pessoa doente. E isso não deu certo. Nós começamos a ver que isso deu problemas. Então, o que nós fazemos agora? A pessoa voltou do encontro. Ela está cheia de Jesus. Ela quer trabalhar para Jesus. A gente fala, amém, você pode trabalhar para Jesus. Como? Servindo nos ministérios. Talvez ela vai segurar uma placa do Atmosfera, ajudar no estacionamento, ajudar na recepção do Paz Kids. Ela vai, trabalho simples, cuidando de coisas como se fosse. Por quê? Porque se você não for fiel e aprender a crescer cuidando de coisas, como que você um dia vai poder cuidar de vidas preciosas? Então, irmãos, isso tem sido uma revolução e tem transformado demais. Tem sido uma bênção levar as pessoas para a quinta cadeira. Qual é a quinta cadeira? Fazer discípulos. Jesus mesmo disse, ide fazer discípulos. Então, nós não obrigamos ninguém da Paz Church a servir em ministério. Nós não obrigamos ninguém a fazer discípulos. Mas o nosso alvo, amoroso, encorajando, né? Nós temos uma santa conspiração, né? De levá-la a servir nos ministérios e também depois que ela estiver bem preparada espiritualmente, está cuidando de vidas, ajudando a discipular vidas. É uma coisa tão bonita, tão linda. Tem uma história que eu conto, é uma história verdadeira, que fizeram um teste com macacos, né? Hoje eu acho que os protetores de animais não deixam fazer isso mais,
mas colocaram um macaco dentro de uma gaiola, não machucaram ele, mas fizeram muito barulho, luzes e sons fortes e luzes piscando. E aí eles mediram os níveis de estresse no macaco. Eles têm um jeito de fazer isso, né? No exame de sangue, urina, os níveis de cortisol, né? E os níveis de estresse do macaco foram lá em cima, né? Aí eles fizeram o seguinte, só fizeram uma coisa diferente: abriram a gaiola, colocaram um outro macaco ao lado daquele macaco. Aí fecharam a gaiola e fizeram os mesmos barulhos, as mesmas luzes, o mesmo estresse, né? As mesmas contas para pagar, né? Os mesmos filhos para criar, os mesmos problemas do trânsito, enfim, os mesmos estresse. E sabe o que aconteceu? Os níveis de estresse foram lá embaixo, caiu 50%, isso é um fato. Sabe por quê? Só por uma razão, só por ter um outro macaco na gaiola. Então, quando você tem uma outra pessoa que está aí falando, eu vou te amar, eu vou te aceitar do jeito que você é, sempre é homem com homem, mulher com mulher, mas nós vamos investir na sua vida, você vai crescer. Agora, nós temos todo um processo para preparar alguém para se tornar um discipulador, mas é tão lindo quando acontece isso, é impressionante. Então, minha pergunta para você é: quem é o seu macaco? Você tem alguém ao seu lado para te ajudar, para te apoiar? Pastor Sandro vai estar chegando gente na célula essa semana falando: você pode ser meu macaco, por favor? Amém. Mas quinto passo dentro da trajetória do novo membro: ser membro de um life group. Se ele ainda não estiver congregando um life group, nós vamos ter uma santa conspiração com muito jeito, com muito amor, impressionante. Às vezes pastores, na visão do MDA, ficam chateados comigo quando eu falo o que eu vou falar agora, tá? Quando eu falo assim: na Paz Church de São Paulo, ninguém precisa participar de um life group, não precisa mesmo. Ele pode ser membro da Paz Church de São Paulo a vida toda, sem nunca, nem ir uma vez para o life group, para a célula. Mas pastor Eibe, aí que ninguém vai mesmo. Engano seu. A pessoa deve ir de qualquer forma, não é porque é uma regra da igreja, mas porque é tão contagiante, porque é tão gostoso, porque é tão atraente. Sabe quantos life groups nós já temos em São Paulo? E olha que claro, nós já existíamos antes, mas finalmente fizemos a inauguração em março do ano passado. Nós já temos em São Paulo 231 life groups. Mas é muito contagiante. Ontem à noite, na minha casa, eu acho que estava umas 50 pessoas lá, uma loucura, tanta gente em pé, na sala. Nossos life groups são loucos, são apaixonantes. Mas é uma coisa, olha, um ambiente leve, um ambiente cheio de aceitação, cheio de alegria, de risada, é contagiante. E eu fico falando, eu falo toda hora lá do púlpito. Não precisa ir só quem quiser. Mas por que todo mundo vai? Por que todo mundo quer participar? Porque é tão transformador. É lá que a gente vai encontrar o nosso macaco. É lá que a gente vai. É lá que a gente é cuidado e amado. E olha, é contagiante demais. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, é uma coisa fenomenal. Agora, deixa eu falar um segredo aqui. Eu trabalhei muito com a liderança da nossa igreja. Nossa liderança toda está tão impregnada no sangue. Eles respiram a cultura do life group. Todos nós, pastores, estamos envolvidos até o pescoço. Todos nós entendemos a teologia por detrás da igreja na casa. Todos nós praticamos isso com
muita paixão. Por isso que a igreja toda é contagiada, porque é uma cultura de célula, uma cultura de life group. É uma coisa apaixonante, apaixonante, apaixonante. Agora, sexto, completar a classe da nova criatura, que é fenomenal essa classe, é muito, muito importante, dá uma base não só dos princípios mais básicos, mas até dos princípios gerais de tudo que tem a ver com a vida cristã. É um verdadeiro alicerce para construir a vida cristã em cima. Nós já aprendemos e vimos que tem muita gente que até se tornou pastor, muitas vezes, em igrejas por aí, e nunca tiveram um alicerce bem construído na sua vida, dos princípios principais da palavra de Deus. Então a classe de uma criatura é fenomenal. E depois 7, completar o livro do discipulado do acompanhamento inicial. 8, batismo nas águas. 9, completar o trilho do discipulador. Isso é para ele poder se tornar um discipulador. Nós temos 9 passos nesse trilho para se tornar um discipulador. E o 10º, completar o trilho do líder de life group. Você vai ver que esse é o único, esse é o único que está opcional. Nenhum é o obrigado. A gente só encoraja, mas o 10º, antes da pessoa liderar um life group, nós queremos que ela sinta que ela tem um chamado mesmo para isso. Nós não vamos, tem pessoas, gente, que não tem um chamado talvez para liderar um life group, mas ele tem um chamado para auxiliar e para ajudar de uma forma fenomenal. Então ele vai estar discipulando muita gente. Ele veio até o 9, mas ele não tem um chamado para liderar o life group, e isso nós entendemos isso, porque ele vai ser tão usado por Deus quanto o outro, né? Quem não entende esse paradigma, ouça a minha mensagem, né? Os que ficam com a bagagem, você vai entender melhor esse paradigma, tá? Então é muito importante. Então essa é a primeira palavra, processo. Diga, processo. Segunda palavra, perseverança. Vamos todo mundo dizer em voz alta: perseverança. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. É muito bom mobilizar as pessoas. Você já viu aqueles líderes que falam: não, para os líderes de célula, tem que mobilizar seu povo. Isso é importante e não é nada errado, e nós devemos sim saber, como bons líderes, saber mobilizar o nosso povo. Mas melhor do que mobilizar é motivar. É muito melhor até do que mobilizar, é saber motivá-los. Como motivar? Motivar é isso, olha, motivar é levar os seus liderados a fazerem o que é melhor para eles e para a organização, no caso a igreja, ou a célula, ou o ministério, porque eles realmente querem fazer isso. Olha só, motivar então não é só levar seus líderes a fazerem alguma coisa, isso é mobilizar. Motivar é levar os seus liderados a fazerem o que é melhor para eles e para a organização, porque eles realmente, no fundo, é o que eles também querem fazer. Então você leva-os a fazer algo que lá no fundo eles também estão querendo. Então é uma coisa fenomenal. Muito bem. Só que tem uma coisa: inspirar é um passo ainda mais na frente. Por quê? Veja bem, a palavra-chave, a raiz para motivação é motivo, ou seja, existe um motivo, e você vai mostrar o motivo, e por isso que você vai motivar a pessoa em cima de um motivo. É algo que empurra a pessoa por causa de um motivo que ela tem agora para fazer aquilo. Inspirar é diferente. Inspirar tem como raiz em espírito. Em outras palavras, inspirar é você tirar algo do próprio espírito da pessoa. Motivar é algo exterior. Motivar é algo exterior. Inspirar é interior. Tá? É interior. Motivar empurra a equipe. Inspirar puxa a equipe. Inspirar extrai o que tem de melhor de dentro da pessoa. Veja bem, inspirar, você extrai o que é de melhor dentro dela. Quando você vê alguém inspirado, quando alguém está na sua equipe, viu, pastor, sua equipe de liderança,
Ouviu, líder de célula, um membro da sua célula está inspirado a servir Jesus, é tremendo. É muito mais do que motivado até. Foi feito um estudo da IBM de 1.700 CEOs em 64 países diferentes. E uma das 3 qualidades mais importantes dos líderes, olha só, uma das 3 qualidades mais importantes desses grandes CEOs é o quê? É a habilidade de inspirar as pessoas a agirem. Escuta bem, se você já trabalhou debaixo de um líder inspirador, você sentiu entusiasmado, encorajado, motivado, energizado, engajado, e você sentiu o que estava sendo valorizado. Você sentiu que você estava fazendo parte daquela organização e que o que você estava fazendo era super importante para aquela organização. Você foi inspirado. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós podemos crescer nessa área de inspiração. Em uma pesquisa relatada na Economist Intelligence Unit, menos do que metade dos liderados concordam que seus líderes são inspiradores. Olha que coisa triste. Menos do que metade dos liderados dizem: o meu líder é inspirador. Então você que é líder de célula, líder de ministério, pastor, você que não, é um membro da igreja, não é líder ainda, mas você vai ser líder. Escuta bem, você quer ser um líder que inspira. Então, eu volto a repetir, motivar é super importante, mas achar ou gerar líderes que são automotivados, ou seja, inspirados, é super importante. E o nosso alvo vai ainda além disso. O nosso alvo é inspirar pessoas que são automotivadas em direção a uma missão que vai transformar o mundo. Agora, os seus liderados, eles não querem só ser motivados por você. Eles querem ser inspirados. Eles querem fazer parte de algo que realmente vai fazer a diferença. Mas como inspirar seus liderados? Essa é a grande pergunta. Como inspirar seus liderados? Como inspirar suas ovelhas, os membros da sua igreja, da sua célula, do seu ministério, para ganharem muitas vidas para Jesus, para fazerem discípulos, para estarem engajados, para viver só para Jesus? Uma pesquisa mostrou que liderados que dizem que são inspirados produzem pelo menos o dobro do que os liderados que dizem que estão satisfeitos. Você viu isso aqui é forte. Aquele liderado que diz: eu estou muito feliz com minha igreja, com minha célula, com meu ministério, eu estou satisfeito, amém. Ele produz até um certo ponto, mas aquele liderado que é inspirado, ele produz pelo menos o dobro. Olha só. Então, pastor Eibe, como inspirar os nossos liderados? Como inspirar? A Bain Research, ela descobriu 33 características que realmente inspiram. É óbvio que nós não vamos entrar nem todas as 33 aqui, mas eu quero te falar qual que das 33 características que realmente inspiram os liderados, qual é a número 1? Qual é a que mais inspira os liderados? Qual é aquela que mais inspira os liderados? Sabe qual é? É quando existe um líder centrado. Um líder centrado. Ou seja, um líder que sabe para onde ele está indo e ele tem perseverança. Ele tem uma constância, não fica mudando. Agora vamos fazer isso. Não, agora vamos fazer aquilo. Não, agora a igreja vai fazer isso. Não, não vou fazer isso mais. Vamos fazer aquilo. Aí ninguém aguenta. Ninguém aguenta um líder desse. Esse tipo de líder não inspira ninguém. Mas quando um líder sabe para onde ele está indo e persevera, e vai, até dar certo, aí todo mundo fala: uau. É um líder que inspira.
o traço que mais inspira os liderados é o líder ser centrado, bem alicerçado, atento, seguro, consistente, perseverante. Ele sabe onde está indo, está seguro, tem confiança e é super perseverante e contagiante. E eu quero contar uma história rapidinho aqui. É uma história, bem, dizem que é verdadeiro, mas não sei se é, ninguém tem certeza se é verdadeiro. É sobre um menino que ele treinava judô com seu mestre. O menino só tinha 10 anos de idade e sofreu um acidente de carro. E o seu braço esquerdo foi tão mutilado no acidente que foi preciso amputar o braço. Mas o mestre de judô, depois que o menino sarou, mesmo o menino só tendo um braço, ele concordou em ficar treinando o menino. Só que o mestre concentrou em uma jogada somente, né? Ele concentrou eu estava procurando a palavra aqui, a palavra que os judocas usam, em um movimento extremamente difícil. Era uma jogada, um movimento extremamente difícil. E o menino falava assim para o mestre dele: mestre, vamos agora aprender outros movimentos, me ensina outros movimentos. E o mestre falava: não, quero que você fique bom nesse. E ficava treinando, até que o menino ficou top demais. Muito bem, aí chegou o dia do grande campeonato. Quando o menino primeiro foi lutar só com um braço, né? Ele não tinha o braço esquerdo, só o braço direito. As pessoas até ficaram com pena dele, e esse vai cair fora logo no começo do campeonato. Só que ele ganhou. Aí ele foi subindo de nível, foi ganhando, às vezes com muita dificuldade, mas ganhava, e todo mundo, uau! Aí ele foi para a final, era só ele e um outro, só que o outro era um grande campeão. Aí todos falam: agora não tem jeito, agora o menino de um braço vai perder para o outro. A luta foi ferrenha, ele quase perdeu, mas não é que ele ganhou, ele foi o grande campeão. Aí foram entrevistar o mestre dele, né? Foram entrevistar o mestre de judô, por como que foi essa vitória. E o mestre de judô falou o seguinte: ele ganhou por 2 razões. Em primeiro lugar, ele dominou um dos movimentos mais difíceis em todo o judô. Ele dominou um desses movimentos mais difíceis que existem no judô. Em segundo, a única defesa contra esse movimento é o oponente agarrar o braço esquerdo. Ele não tinha braço esquerdo para o oponente agarrar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nós da Paz Church, nós vamos ser cada vez mais excelentes em todas as áreas. Em todas as áreas não, mas em muitas áreas que tem a ver com a igreja. Mas a equipe de liderança da Paz Church está decidida a dominar esse movimento de discipulado de uma tal forma, praticando-a dia após dia, semana após semana, mês após mês, por muitos anos. O Steve Murrell disse: o único movimento que nós comprometemos a dominar é este, um processo de discipulado simples, bíblico e transferível. E a terceira palavra é a palavra paixão. Diga paixão. Então vamos lá. Primeira é processo. Tem que ter um processo bem definido. Ora, busca a Deus, reúne com sua equipe em jejum, em oração, ouça a voz do Espírito Santo, mas tenha um processo bem definido. Pastor, pode mudar o processo? Cuidado para não ficar mudando as coisas toda hora, mas você, claro, pode ir aperfeiçoando, mas você
tem que ter um processo bem definido, bem definido, bem definido. Muito bem, uma vez que tem um processo, agora é o quê? Qual, segundo o P? Persevere naquilo, meu irmão. Persevere. Nós perseveramos. Todos os membros da parte ficam aprendendo de cor e salteado, né? Os 10 passos, né, na trajetória, as 5 cadeiras. A gente fica repetindo. Por quê? Porque está entrando no nosso sangue. A gente persevera, constância. Aí dá certo. Aí começa a crescer. Por quê? Porque nós perseveramos, nós temos constância. Diga constância. Diga ser centrado. Diga perseverança. Agora, o terceiro P é que faz tudo funcionar, que é paixão. Diga paixão. Esse que, se você não tiver paixão pela coisa, aí não vai funcionar, meu filho. Tem que estar tão cheio de Jesus, tão cheio de alegria, tão cheio de amor, tão cheio de vontade de trabalhar para Jesus, meu irmão. Eu já vejo claramente, eu já vejo com meus olhos da fé, eu já vejo 100 campos só dentro da cidade de São Paulo. Eu já vejo, eu não estou exagerando, centenas de milhares de membros. Eu já vejo, eu sei. Aquilo corre nas minhas veias, me faz ficar muitas vezes acordado, pensando, levantar cedo, oh aleluia, estou apaixonado. Amém? O que te move? Qual é a sua paixão? Sabe, é importante você receber uma visão de Deus, você ser levado pela uma paixão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha o que as pesquisas mostram, muito triste. Nos Estados Unidos da América, quando alguém, isso é muito triste, viu? Quando alguém é considerado que ele congrega fielmente, é porque ele congrega, a média, sabe quanto que é? 3 vezes dentro de 8 semanas. Ou seja, só umas 19 vezes por ano. E sabe quantos que congregam assim? Ou melhor, só 20% dos que são chamados de cristãos até congregam. Olha que coisa triste. Olha só, somente 40%, dos 100%, 60% dos cristãos devem ler a Bíblia com talvez um pouco mais, mas 40% deles leem a Bíblia apenas uma vez por mês ou menos. Muitos desses 40% admitiram que raramente leem a Bíblia. Outros disseram que eles nunca leem a Bíblia. O Phil Cook, que inclusive faz parte do Global Kingdom, o pastor Mário Rui Boto também conhece ele. Ele disse o seguinte: the greatest threat to American Christianity in the 21st century isn't radical Islam, the rise of secularism, the ACLU, Planned Parenthood, the gay community, liberal judges. Eu vou traduzir, fique tranquilo. The greatest threat to American Christianity is American Christians. Escuta bem, olha o que ele diz. A maior ameaça para o cristianismo na América não é islamismo radical, não é o ateísmo, as pessoas ficando só materialistas, não são os ateus, não são as clínicas de aborto, não é a comunidade gay. A maior ameaça para a igreja americana não são os juízes da esquerda. A maior ameaça para o cristianismo nos Estados Unidos são os próprios cristãos americanos. Infelizmente, a igreja brasileira muitas vezes tem seguido mais ou menos as ondas que vêm dos Estados Unidos, muitas vezes tanto as positivas como as negativas. E você vê essa onda crescendo cada vez mais no Brasil. Cristãos, especialmente depois da pandemia, eu sou evangélico, congrega?
Raramente. E não é uma igreja, uma vez aqui, outra vez ali, noutra igreja aqui. O que é isso? São cristãos apáticos, falta de paixão. A maior ameaça contra o cristianismo não é o islamismo radical, não é o comunismo, não é nada disso. A maior ameaça contra o cristianismo são cristãos apáticos, que não são apaixonados, que vivem uma vida mundana, que não atrai ninguém para Jesus, que ninguém quer ser crente quando vê um crente tão derrotado como aquele, cristão apático, que não busca, que não tem paixão, que não é apaixonado por Deus. Eu vi na Turquia, eu estive na Turquia agora, poucas semanas atrás, visitando as 7 igrejas do Apocalipse. Gente, é muito triste. Hoje a Turquia é uma nação bonita, moderna, muito bonita, muito moderna. Eu não sabia que era tão bonita e tão moderna, mas é lindo lá, é lindo. Mas, gente, eu comecei a estudar mais profundamente o que aconteceu. Porque tinha uma época que aquela região que hoje é chamado de Turquia, que antigamente era chamado Ásia Menor, etc., mas aquela região que hoje é chamado Turquia, era uma época que 90% de todos lá se chamavam de cristãos. 90%. Hoje, olha os dados. Era uma época 90% cristãos. Aliás, foi para aquela região que Paulo escreveu o livro de Efésios. Porque a igreja em Éfeso talvez chegou até 50 mil membros. Foi naquela região também da Turquia que ele escreveu o livro dos Gálatas. Tinha muitas igrejas poderosas. E o apóstolo João, que escreveu as 7 cartas, né, de Jesus para 7 igrejas do Apocalipse. Mas não tinham só 7 não, tinham centenas de igrejas lá, talvez até milhares. 90% era considerado cristãos. Hoje a Turquia, olha a realidade da Turquia, hoje tem 85 milhões de habitantes, quase todo mundo lá se considera muçulmano. Os cristãos só são 0,6%, mais ou menos metade de 1%. E desses cristãos, a maioria nem é evangélico nascido de novo, é cristão assim só por tradição, e porque aí embola todo mundo, né? Mórmon, Testemunho de Jeová, ortodoxo, católico romano, todo mundo é considerado. Então, cristãos nascidos de novo, evangélicos, só 0,04%. Aí você diz, por quê? Porque os muçulmanos chegaram, pastor, mataram todos os cristãos, foi isso? E forçaram todo mundo a se tornar muçulmano? Em alguns lugares, sim, eles fizeram isso. Mas, em geral, não foi isso que aconteceu. Por exemplo, quando o grande império otomano tomou conta daquela região, e eles eram muçulmanos, eles sim, exterminaram muitos cristãos, mataram outros. Mas, em geral, na Turquia, sabe o que eles fizeram? Eles não forçaram ninguém para se tornar muçulmano. Eles só falaram, olha, não precisa, pode continuar sendo cristão, budista, o que você quiser, mas se você não for muçulmano, só tem que pagar bem mais imposto. Então, o imposto para o não muçulmano chegava a ser 50%. E o povo pobre, passando necessidade, 50% de imposto? Imposto altíssimo, você não vai ter que pagar se você se tornar muçulmano. Tá, então, para o bem do meu bolso financeiro, vou me tornar muçulmano. Por quê? Então, ninguém forçou eles se tornarem muçulmano. Mas sabe por que eles se tornaram muçulmano? Porque eles tinham um cristianismo barato, sem paixão. A maioria nem nascido de novo, convertido não era. Eram pessoas só crente da boca para fora. E eu vou te falar o seguinte, hoje Deus está levantando uma nova raça de pessoas apaixonadas, de pessoas cheias do amor por Jesus, que querem servir Jesus, cheias de paixão, que querem ver Jesus ser glorificado na vida delas. Deixa eu te falar uma coisa.
Deus quer acender em você um fogo da unção do Espírito Santo, de um relacionamento vital. E é por isso que eu acredito tanto no discipulado, porque eu tenho visto, você fala assim, prega o evangelho, quem quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar, igual eu aceito um cafezinho, eu aceito tal, eu aceito Jesus. Mas quando você começa a discipular e investir, porque Jesus nunca falou, ide fazei convertidos, Ele falou, ide fazei discípulos. E eu tenho visto que quando a gente começa a discipular, investir na vida, a pessoa muda, ela transforma. Só no meu life group lá em São Paulo tem 2 casais de empresários, pessoas assim top, que estavam separados, nem estavam vivendo mais um com o outro. Hoje estão restaurados, felizes da vida, como pombinhos beijando, mas por causa do discipulado, por causa do investimento, porque trabalhamos, vemos vidas sendo transformadas. E meu irmão, eu acredito tanto na visão do discipulado, porque eu vejo na Bíblia, mas porque eu vejo na prática como funciona para transformar vidas, para restaurar famílias, para trazer. Quando a pessoa realmente é discipulada, ela fica apaixonada por Jesus, ela fica apaixonada por ganhar almas, ela fica apaixonada por trabalhar para Jesus. Quem aqui é apaixonado por Jesus? Aleluia! Fique em pé, por favor. Essa vida com Jesus é fenomenal. Agora, talvez você seja até novo convertido, talvez você seja um cristão antigo, ou talvez você seja um pastor até de uma grande igreja. Mas se você disser, pastor, com a ajuda do Senhor, eu vou colocar esses 3 P's em prática. Eu vou cada vez mais concentrar num processo. Eu vou ser perseverante nesse processo. Mas acima de tudo, eu vou ser cheio de paixão. Vou ser apaixonado por Jesus, apaixonado por almas. Irmãos, eu cresci numa família assim. Eu vi meu pai e minha mãe chorando por vidas. Eu desde pequeno sou apaixonado por vidas. Teve uma época na minha adolescência que eu esfriei, pensei que as coisas do mundo, mas com 16 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí pronto, nunca mais esse fogo saiu. Eu sou apaixonado por vidas, apaixonado por vidas. Hoje eu tenho o privilégio de supervisionar a igreja de Santarém com mais do que 45 mil pessoas. E além daquela igreja tem mais 400 igrejas na região. Eu tenho o privilégio de supervisionar essa igreja tão top, a Paz Church de Fortaleza, com as dezenas e dezenas de igrejas que estão debaixo da cobertura dessa igreja. É uma coisa fenomenal. Mas eu faço isso não porque eu quero status, isso não quero nem saber disso. Eu quero saber o quê? É ganhar mais vida por Jesus. Eu quero ver almas sendo transformadas. Eu quero ver famílias sendo restauradas. Eu quero ver a vida eterna para as pessoas. Se você fala, pastor Eibe, eu quero sim, eu quero o processo, eu quero a perseverança, mas acima de tudo, eu quero essa paixão. Eu quero essa paixão por vidas, essa paixão por Jesus. Eu quero ser um cristão não apático, mas totalmente apaixonado, comprometido, totalmente compromissado, compromissado com o Senhor. Então, se vier, até se um dia viesse perseguição no Brasil, se um dia o comunismo tomar conta do Brasil, eu vou ficar pregando, eu jamais vou negar minha fé, porque eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Aleluia. Se você quer cada vez mais, assim como eu também quero cada vez mais, esses 3 P's na sua vida, processo, perseverança, paixão, levante a sua mão bem alto, eu quero orar com você. Pai querido, eu peço agora, por mim, por cada um dos meus amados e preciosos irmãos e irmãs, que nossas vidas não sejam mais as mesmas, que o Senhor possa acender um fogo dentro de nós, de vivermos só para o Senhor, venha o que vier, custa o que custar,
que possamos ter uma vida de compromisso, uma vida dedicada, uma vida tão apaixonada, tão apaixonante, que ela atrai todos ao Senhor, que ela atrai todos em amor ao Senhor, para viver só para o Senhor, só para a sua glória. Aleluia, aleluia. Diga isso em voz alta, diga assim: eu quero viver só para Jesus, na segurança do seu amor. Eu quero andar na sombra da cruz, nas cores do seu amor. Diga: eu me comprometo de viver só para Jesus, apaixonar, ganhando vidas, cuidando bem delas, fazendo discípulos. E eu declaro, esse fogo vai ficar crescendo. Todo o Brasil e o mundo será cheio da glória de Deus. E eu declaro, eu vou estar no meio desse fogo, porque eu declaro, isso é só o começo. Aleluia! Amém. Amém. Amém, amém, amém. Abraça alguém e diga assim: eu sou um apaixonado por Jesus e por vidas.